Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que estiver assistindo a esse nosso podcast Inovativos. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos mais um papo bem legal sobre o universo ali das tecnologias financeiras. Um papo que não é só sobre pagamentos, mas envolve muita questão de comportamento, que é o mais importante nesse papo aqui hoje, né? A gente entender não só o que algumas empresas estão agindo, mas como vocês estão observando os seus consumidores, enfim. Tá? E antes da gente começar a falar do tema e apresentar aqui a nossa mesa aqui, a gente quer dar alguns recadinhos, que é, pessoal, acessem a plataforma inovativos.com.br, né? Lá você vai ter uma série de conteúdos, esse daqui, que daqui a pouco vai estar disponível, e muitos outros, falando de inteligência artificial, data center, cibersegurança, uma série de conteúdos que provavelmente, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão ajudar muito no seu dia a dia. Eu também quero deixar um recado para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, no LinkedIn, procure lá Inovativos, no Instagram e, claro, né, aquele velho clichê de podcast, né? Vocês ativem o sininho, para vocês serem avisados sobre os próximos podcasts, compartilhem, comentem ali. Curtir, porque isso leva o nosso conteúdo para muito mais gente, né? Isso é importante, tá? E é isso. Bom, recados iniciais dados, aqui a gente vai começar o nosso papo. E o tema é esse: pagamentos em movimento. Como o fluxo instantâneo e as carteiras digitais estão mudando o comércio online. Bom, aqui está o tema, mas antes de a gente entregar, vamos apresentar as pessoas que estão aqui, né? Começando ao meu lado aqui, a Juliana. Você fizesse uma rodada de apresentação, falasse um pouco de você e um pouco da empresa, da WorldPay. Boa. Primeiro, obrigada, Ivan, por estar aqui. Sou uma apaixonada por pagamentos há mais ou menos 25 anos nesse mercado. Meu nome é Juliana, eu estou como vice-presidente de operações América Latina, tocando toda a parte de operações da WorldPay Latam, também tocando toda a parte de prepayments, que é a nossa antecipação de recebíveis. Adoro esse papo. Estou nesse mercado há 20 e poucos anos, tenho essa cara aqui, mas 20 anos só de mercado de pagamentos. A WorldPay é uma adquirente global, um acquirer global, responsável pelo fluxo de pagamentos de, enfim, uma série de companhias de todos os tamanhos, né, empresas pequenas, médias e, obviamente, também as enterprise. Nós estamos em mais de 170 países, processando em mais de 90 métodos de pagamentos distintos. E o assunto de carteiras digitais está no nosso dia a dia. Fluxo instantâneo, pagamentos digitais está no nosso DNA. Então, espero contribuir com o papo de vocês, espero aprender um monte aqui com grandes nomes da indústria. E, bom, bora conversar um pouco. Bora. Renato? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou o Renato Meza, eu sou diretor de tecnologia da Peer Seguradora. A gente é uma InsurTech que hoje distribui tanto seguros de smartphone quanto de automóvel. A gente é uma empresa que foi fundada ali em 2018, então a gente tem 8 anos de operação. Eu sou responsável por toda a área de tecnologia. Estou na Peer há 7 anos, então toda a evolução do produto, seja para captar a parte de pagamento dos clientes, como também, sendo uma seguradora, a gente também precisa pagar os clientes. Então a gente também utiliza os meios digitais aí para pagar os nossos clientes. Então, durante toda essa trajetória, eu sempre estive envolvido na parte técnica ou na parte de negócio relacionada a pagamentos. Então, vai ser um prazer conversar com vocês aqui. Acho que a gente vai ter bastante coisa para trocar. Boa. Uma mesa bem heterogênea, né? De skills aqui. Né? Sim. Sou Fred Braga, sou o CFO da OMIE. Eu estou na OMIE há 10 anos. Tenho uma boa experiência aí também na parte de pagamentos. Trabalhei mais perto de 7 anos na Amex. Então, acho que posso ajudar a contribuir um pouquinho com outro perfil, de outra visão de wallets, né? A OMI é uma empresa, é um RP para pequenas e médias empresas. A gente consolida lá todas as informações dos clientes, né? Incluindo desde a parte de gestão de inventário, fazer todo o fluxo de caixa, onde lá dentro ele pode escolher a forma que ele pode pagar as suas operações, né? Então, realmente é um lugar que a gente consegue ver muito o perfil e o comportamento da PME brasileira,
né? A gente já está com cerca de 200 mil clientes e temos até um ticker lá no terminal da Bloomberg que ajuda a ver qual que é o comportamento da indústria, né? A gente está com cerca aí de 5 bilhões de dólares passando de transações dos nossos clientes, então a gente consegue já ver como é o comportamento da PME brasileira, né? Então é bem interessante, né? E aí com vocês espero trocar bastante experiências e contribuir também, e por fim, muito obrigado pela oportunidade. E aí, vai ser rico entender justamente esse mercado das pequenas e médias, né? A gente acha que... A gente vai descobrir. É isso aí. Bom, pessoal, o tema é bem simples, na verdade, para que as pessoas entendam. Assim, a gente está falando aqui de comportamento, certo? No fim do dia. As pessoas adquiriram hábitos digitais, esses hábitos digitais criaram uma série de comportamentos novos, né? Enfim, e esses hábitos viraram tecnologia, né? Porque elas viram que ela precisava... Mudou o meu hábito, agora eu preciso mudar algumas coisas, né? E aí vieram essas tecnologias e fomos apresentados a elas. Bom, e aí, o que aconteceu? Aí, a gente tem, inclusive, um estudo bem bacana, né? Que foi desenvolvido, inclusive, pela WorldPay, né? Que é sobre o Global Payment Report, né? Que já está na 11ª edição, inclusive, né? Que é bem legal, até recomendo, inclusive, a leitura. A gente vai deixar, inclusive, nos comentários o link, para quem quiser depois acessar, é bem legal. E assim... Ele traz comportamentos, por exemplo, mostra muito que o mundo tem uma série de... Ele adota uma série de comportamentos na hora de pagar, né? Você tem um comportamento no Brasil, assim como você tem nos Estados Unidos, enfim. Aí mostra, inclusive, que em alguns países a carteira digital, e a gente vai entendendo, inclusive, um pouco dessa diferença, porque acho que tem muita... Acho que é uma visão de que é um produto, mas pode ser uma coisa até mais ampla, que eu acho que é essa a ideia. Você tem... uma série de comportamentos que acabam resultando nessas tecnologias. Dito isso, eu queria justamente começar esse papo, que tem que ser mais leve assim, para falar de comportamento, entendendo cada um de vocês. Quem é o seu cliente, como eles pagam, que é aquele que a gente vai entender agora das PMEs, e como que eles reagem a essas tecnologias ou não, entendeu? Eu quero começar de novo. Vou conversar com você, então, Fred. Você conta pra gente como que funciona o PME. Então, assim, como eu falei, né? Aqui tem uma visão bem focada no pequeno e médio empreendedor, empresa, né? E é onde acaba confundindo um pouco a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Sim. Muito por questão de acesso a serviços financeiros, crédito e tudo mais. Mas, assim, quando eu olho como o perfil da PME, né, no Brasil, e a gente vê muito comportamento mais tradicional, né, onde a gente vê uma ferramenta muito brasileira, quase que como uma jabuticaba, o boleto, né? Então, o boleto ainda é uma ferramenta que ela é muito utilizada para transação entre empresas, né? Então, assim, quando eu estou olhando dentro da minha plataforma o cliente transacionando PMEs entre eles ou empresas entre eles, o boleto ainda passa a ser o principal método de pagamento. Algo como 75%, 80% das transações entre as PMEs, no meu caso, na nossa visão, acaba acontecendo, né? Os bancos e aí o mercado financeiro como um todo tentou evoluir ou está tentando evoluir para métodos mais modernos, digamos assim, e criaram o que é Bolepix, né? Ou seja, você tem dentro do próprio boleto Pix, né, para tentar melhorar e trazer um pouco mais para a realidade, né? Mas ainda o boleto ainda é o método mais usado. Estamos vendo mais transação com cartão e link de pagamento, né? Começando a acontecer mais, né? E quando a gente olha a transação da PME, que ela tem o cliente final sendo aí efetivamente o consumidor, né, a PF, né, aí realmente é onde a gente vê que a gente estava discutindo, a parte de cartão de crédito é quase que majoritária as transações, né? E aí tanto crédito quanto débito, né, mas realmente muda muito o perfil olhando diferentes consumidores que a gente tem na plataforma. Aí. Até explorando mais essa questão de comportamento, assim... Para quem olha da nossa audiência, que às vezes não está inserido, falar em boleto já parece uma coisa assim já até distante da realidade delas hoje em dia. Mas por que esse comportamento se deve a esse comportamento nas PMEs e pessoas físicas são diferentes? E tem muita a questão da ser instantâneo, o dinheiro sair no momento e você não conseguir recuperar, né? Quando você está pensando numa PME e aí
você tem alguns níveis, mas você começa a ter empresas um pouquinho mais estruturadas, que você tem alguém que está colocando o pagamento para você. Né? Então, você tem o assistente financeiro, o analista financeiro, que está para colocar, sei lá, o gestor. Né? Então, o boleto é um processo ainda que consegue atender essas diversas etapas, então você coloca no banco e vai alguém aprova. Né? Então, o boleto, a gente tem essa questão um pouquinho mais tradicional. Está evoluindo? Sim, tá? Porque a gente vê aumentando aos poucos o Pix, né? E também é um pouco de, acho que a evolução vai fazer com que tenha um pouco dessa esse medo que tem com a utilização do Pix reduza ou chegue a acabar, porque o próprio imagino que o Banco Central vê esse comportamento e trabalha formas de mitigar os riscos, né? Até tem tecnologia que já estão lançando para tentar retornar, né, um Pix que está sendo contestado, né? E acaba cada vez mais, eu acho que a tecnologia trazendo essa oportunidade de evolução. Outro fator que acaba fazendo com que o comportamento da PME também passe por uma mudança é custo. Né? O boleto tem um custo maior do que o Pix. E para uma PME, todo custo é considerado. Então, você começa a falar, pô, eu vou tentar pagar por Pix, ou solicitar que o meu cliente pague por Pix, porque o custo vai ser menor. Né? Além de que também o Pix tem uma questão de ver na hora o dinheiro na conta. Eu recebendo como PME, né? Então, tem as vantagens. Mas os bancos, né, as conversas que a gente tem com eles, né, eles imaginavam que a transição seria muito rápida do boleto para o Pix. Não está acontecendo ainda, e às vezes quando conversa tem sobre a visão deles do mercado como um todo. Está acontecendo, mas não tão rápido quanto eles imaginavam. De certa forma você pode falar, infelizmente, né, porque eu vejo também o Pix, ele não tem todas as funcionalidades, mas tem evoluído bastante. Legal. Bom, Renato, você me conta um pouco do seu cliente, do perfil, como ele paga. Me conta, dá um pouco do overview. A gente é uma empresa que é digital native, né? Então, a gente é uma startup, a gente tem todo o nosso fluxo desde o começo via aplicativo. E nosso primeiro produto foi o produto de seguro celular. Então, a gente sempre apostou muito na facilidade. E na época, ponderando os meios de pagamento, não existia nem o Pix ainda. Então, a gente falou, cara, cartão é o meio mais fácil para o cliente, onde a gente consegue trabalhar melhor recorrência e tal. E hoje ele ainda é o nosso meio de pagamento principal. Entretanto, depois de ali para 2021, a gente lançou o nosso seguro de automóvel e a gente se deparou com um público bem mais diverso, né? Então, o seguro automóvel ele já roda ali no mercado há muito tempo. Então, inicialmente, a gente apostou também na mesma estratégia de cartão. A gente testou o Pix. E até convergindo para o que você falou, o boleto ele ainda é muito demandado pelos próprios clientes. Uma coisa que assim, é mais uma percepção, tá? Eu não tenho pesquisas aqui atualizadas relacionadas ao perfil do cliente, mas geralmente o que a gente percebe é que para ticket médio, o boleto ainda acho que transparece um pouco mais de segurança, ticket médio alto, né? Ele transparece um pouco mais de segurança, então o seguro de automóvel geralmente ele é um negócio que está atrelado a um bem de muita valia para o cliente. Então, a gente percebe que ainda é muito demandado por corretores, até pelos próprios clientes. O boleto ainda passa uma segurança. Mas a gente também está começando a estudar aí um pouco por essa estratégia de, testar o Bolepix, reintroduzir o Pix aos poucos, até o Pix automático agora auxilia na recorrência, substituindo aí, eu acho que também não vai ser instantâneo, mas acho que aos poucos ele vai acabar tomando o lugar ali do débito automático, que também é um meio de pagamento que o pessoal gosta muito, mas que a gente não implementou pela complexidade técnica, né? Então, eu acho que existe essa evolução da instantaneidade, que, a gente quer muito, eu como tecnologia, o que eu mais quero é Pix para todo mundo, porque é muito rápido, a gente consegue controlar muito melhor o que vem, o que vai, mas ainda existe uma adesão muito forte ao boleto e aos meios de pagamento tradicionais. No caso de pagamento de sinistros, né? Quando a gente começou ali a fazer o nosso processo de pagamento automatizado, a gente utilizava TED ainda. E a gente já migrou 100% para o Pix. Então, assim, para o cliente é incrível, porque, por exemplo, hoje a Peer, para o seguro de smartphone, ela chega a pagar 40% dos sinistros de forma instantânea. Então, assim, você teve o seu celular roubado, abriu o sinistro, mandou o documento, a gente tem uma inteligência artificial que já analisa seu sinistro,
já deposita o dinheiro na sua conta. Sem o Pix, isso não seria tão instantâneo assim. Sim. Então, para a gente, para a ida do dinheiro para o cliente, o Pix é fenomenal, assim. Eu acho que ele é fundamental, porque nada como dinheiro na conta. Agora, a gente ainda percebe que existe uma adesão grande ao boleto como meio de pagamento mais tradicional no seguro. Certo. Tá. Eu queria até, aproveitando que a gente está falando de comportamento, eu queria entender um pouco da percepção de vocês com as carteiras digitais, assim, né? A gente falou aqui de boleto, enfim, falou de instantâneo, pagamento instantâneo, mas como é que tá essa relação? A gente sabe que ainda é um desafio, né, no país, até, de novo, considerando o que as pessoas sabem sobre ela, o que para a percepção das pessoas é uma carteira. Mas como é que tá a visão de vocês, essa tecnologia? Como é que tá para vocês? A gente coloca no nosso backlog ali para estudar e priorizar, mas ainda a gente tem, assim, o que a gente percebe é que a adesão e a aderência ainda não é tão grande perante os meios de pagamentos mais tradicionais. E eu acho que no mercado brasileiro, aí é uma visão aqui de senso comum meu, tá? Sim. Mas o Pix, ele é muito eficaz. Então, assim, acho que existe uma tendência, até com a maior bancarização da população, né? Do Pix também concorrer bastante com esses métodos que são, sei lá, se eu não me engano, em outros países, a China, por exemplo, ela tem uma outra estratégia ali, um outro perfil de consumo. Mas aqui o Brasil, eu acho que o Pix ele é tão evoluído e tão instantâneo e já tem ganhado a confiança dos clientes aí por muito tempo, né? Da população por muito tempo. Então eu acho que existe uma certa concorrência do Pix com as próprias carteiras. Então hoje a gente tem ainda priorizado a parte do cartão, do boleto, do Pix, mas com certeza é algo que a gente tem no radar. E a gente percebe também que alguns bancos digitais têm criado seus próprios meios de pagamento, né? Com as do Nubank também. Então, é algo que a gente tem no radar, mas hoje a gente ainda não vê que ocupa uma fatia onde vale a pena o esforço do desenvolvimento nesse momento. Mas com certeza para a gente ampliar e até mudando o perfil do próprio consumidor, né, dependendo das gerações e da idade, eu acho que é um caminho que a gente vai ter que seguir. Acho que aí só, se puder Claro, comentar, quando falar de carteira digital, a gente implementou meio que quase no comecinho, né, o PayPal, né, para pagar. A gente tem a opção, mas a aderência é super baixa. Então, assim, realmente a gente vê outros métodos, né? Eu acho que tem a carteira digital, que a gente deu a disponibilidade, né? O boleto e o Pix. Eu acho que a gente está evoluindo para cartão de crédito, que talvez seja aí um equilíbrio, talvez, para ajudar ainda mais, né? Mas tem, como falou, o comportamento, né, do consumidor sendo um pouco diferente. Certo. Bom, Juliana, eu queria ouvir justamente assim, o que diz o estudo, né? Sim. No sentido de, não só aqui, mas em outros países, né? Principalmente carteira digital, que a gente está tentando entender, que estudar um pouco, né? Você falasse um pouco pra gente. Boa. Vou trazer alguns recortes do estudo e alguns recortes da minha percepção também do mercado de pagamentos. É bastante curioso, né, escutar como é que funciona a visão, principalmente do pequeno e médio empresário, a diferença do quem compra seguro automotivo versus celular, que o Renato trouxe. Do ponto de vista do que eu tenho visto em pagamentos de uma forma geral, no mundo e no Brasil, as carteiras digitais, elas estão crescendo de forma exponencial. Acho que o que o Renato colocou, assim, estratégia da China. Na China não se tem mais pagamento com efetivo, né, com dinheiro. Na China quase não se tem mais pagamento com aquele método, eu vou falar de cartão, que é o plástico, mas enfim, no final do dia, o que eu quero dizer é que a China está basicamente embarcada em carteiras digitais com os cartões tokenizados dentro dessas soluções. Então, o cartão não deixou de existir como, eu diria, como meio de pagamento, mas ele está embarcado dentro dessas carteiras. Só para dividir um pouco do que o estudo diz e um pouco de números também, quando a gente fala no âmbito global, principalmente quando a gente olha para a Europa, para a China, mas, enfim, olhando num âmbito um pouco mais globalizado, 60% das transações que são realizadas mundo afora já estão tokenizadas de alguma forma dentro de uma carteira digital. E aí, assim, por curiosidade, né? Por quê, né? Por que em alguns países do mundo a carteira digital ela já está tão impulsionada? Por uma questão de conversão de venda, principalmente de conversão. Eu acho que a gente caminha aqui no Brasil para números similares. Hoje a gente está falando de carteira digital na casa de 15% de market share, mas quando a gente olha principalmente do ponto de vista de conversão de venda, a questão da fricção, ela conta muito.
né? Perder o momento ali da compra, o momento que a pessoa está no checkout. O papo é sobre experiência hoje. Exato. Então, imagina que a pessoa está ali no momento do checkout, tentando finalizar uma transação, e ela tem que sair daquela plataforma, daquele ambiente, e visitar uma outra, seja para copiar o QR Code do Pix, seja para ler o QR Code do Pix, seja para pagar o boleto, ou até para, sei lá, gerar um cartão virtual. Então, o que eu tenho visto, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, é que as carteiras digitais, elas estão crescendo de forma exponencial porque elas tiram a fricção de uma forma instantânea e aumentam a conversão, porque elas não perdem o momento da compra, sabe? Acaba sendo um momento importante para que não haja nenhum empecilho para aquela pessoa decidir e concluir aquela transação com sucesso. Na maioria das vezes, mundo afora, principalmente, na maioria das vezes, essas transações de carteiras digitais, elas são autenticadas. Então, além daquela transação, ela ser realizada de forma, eu diria que quase instantânea, automática, porque não perde o momento da compra daquela pessoa. Além disso, ela traz para quem está naquele comércio online, ela traz a segurança da autenticação. Na maioria das vezes, ela está ali garantindo que a Juliana é a Juliana, validou que aquele aparelho é o aparelho que a Juliana normalmente utiliza, validou que aquele comportamento de consumo é esperado para ela. Então, o que eu tenho visto, e eu acho que isso vai, de certa forma, cada vez mais estar presente na América Latina e no Brasil, é que os pagamentos realizados via carteiras digitais, eles têm tirado a fricção do meio do caminho e, obviamente, isso converte muito mais transações. E aí, queria fazer só um último comentário a respeito do estudo, enfim, mas e também das minhas percepções. O Pix, ele de fato, é um advento que transformou o mercado de pagamentos no Brasil. É inegável, né? De fato, acho que ele teve uma adesão, como o Renato falou, as pessoas, de uma forma geral, estão utilizando a solução. Ganhou a confiança de quem antes não confiava em banco, essa é a verdade. E o que eu tenho visto, principalmente do ponto de vista de pagamentos, é que aquele profissional liberal, aquelas pessoas que não confiavam nos bancos, elas tornaram bancarizadas, como a gente já colocou aqui na mesa, e a partir do momento que elas são bancarizadas, elas passam a ter acesso a crédito, e que, de certa forma, passam a ser de forma automática também pessoas que estão utilizando carteiras digitais. Então, o Pix, ele trouxe um benefício, um novo método de pagamento, instantâneo, etc., mas ele trouxe para o mercado, de uma forma geral, uma gama de pessoas que nós não tínhamos acesso e que hoje também têm acesso a linhas de crédito que não tinham anteriormente. Bom, para fechar, acho que o Pix ainda tem, obviamente, algum caminho, né, de melhoria do ponto de vista de experiência de compra, porque ele tem algum grau de fricção, como eu comentei com vocês aqui no início, mas, obviamente, ele enfim, um motor que está mudando bastante a realidade do nosso mercado. Eu ainda vejo carteiras digitais um passo à frente no sentido de conversão de vendas, principalmente. O que eu vejo no meu dia a dia, principalmente comparando quem converte mais, né? O usuário que está usando boleto, o usuário que está usando Pix, o usuário que está usando cartão, o maior número de conversão é aquele que não tem fricção, é aquele que não perde o momento da compra. Então, eu sempre vejo ali as carteiras digitais crescendo do ponto de vista global, isso fala no nosso estudo também, mas eu acho que o principal motivador disso é a exclusão da fricção no momento da compra, porque você tem uma conversão maior. Sim, até já entrando inclusive no próximo tópico, né, que aborda justamente a questão de experiência na carteira, enfim, mostra justamente isso, que alguns pagamentos eles evoluíram, mas com algum lastro de tecnologia, de segurança, né? Elas foram evoluindo, assim. Algumas tecnologias mais novas, elas talvez ainda precisam amadurecer. Aí citou um caso de um meio de pagamento, no caso o Pix, né? Que teve um problema recente, né? Com a Secretaria Nacional do Consumidor, porque tem um momento ali onde, que no caso é o parcelado, onde as pessoas ficaram uma série de dúvidas ali. As regras não estão tão claras. Então, tecnologias como essa, você precisa comunicar melhor, você precisa contar melhor o funcionamento delas. No caso, por exemplo, de cartões, as regras já estão claras ali, já são conhecidas das pessoas, da maioria das pessoas. E isso também é um fator de experiência. Sim. E aí, quando você adiciona, por exemplo, camadas de melhor utilização, enfim, e a gente mostrar isso para as pessoas, é importante isso, porque esse é o nosso objetivo aqui, sinalizar para as pessoas como isso evolui e funciona, e os desafios, né?
certo? E aí, eu queria justamente focar nessa questão aqui da experiência, né? Pegando a percepção, tanto como empresa ou de vocês mesmos, justamente como é que foi essa experiência com as carteiras que vocês tiveram, assim, o que vocês perceberam, notaram, e evidentemente, assim, que apontamentos vocês fariam nesse sentido? Não, aqui eu concordo exatamente. No ponto da conversão, realmente a carteira digital, ela é fenomenal. Você realmente não pode nem pensar muito que você já está apertando o botão final, né? Então, para quem está vendendo os produtos ou comercializando, ter uma carteira digital associada, acho que é game changer, né? Realmente muda muito a experiência. Boleto, como eu falei, assim, acho que sim, tem suas vantagens, é muito conservador, mas realmente ter que entrar numa outra plataforma e para efetuar o pagamento, acho que tira todo o fluxo e a experiência do cliente. Mas a segurança é importante para o seu cliente, né? Como você relatou, né? Porque ele quer ter... E a experiência. Aí eu acho que o Pix é o que tem um pouquinho mais de impacto. O cartão de crédito tira isso, né? Porque o cartão de crédito, você paga e se tiver qualquer problema, você tem a quem recorrer quase, né? Você vai falar com... Um fluxo conhecido, inclusive. Um fluxo conhecido, tradicional, já está no mercado há muito tempo, né? Então, assim, o Pix ainda, eu acho que, como eu mencionou, está evoluindo, vão ter novas funcionalidades saindo e está melhorando. Talvez, em curto prazo, consiga equilibrar a parte da segurança, mas o cartão de crédito e a carteira digital, aí ela consegue englobar e dar mais segurança para o consumidor final, né? Com a quase que dizer que as compras por impulso acabam indo. E realmente viram um impulso e são transacionadas, né? Que eu acho que aí ganha muito o benefício para quem está comercializando, incluir no seu processo de venda, ter as carteiras digitais. Acho que aí são diferentes indústrias, e aí, de novo, não tenho muito estudos por trás, mas quando você está lidando com cliente final, mesmo uma pessoa física, que normalmente eles são os que vão aderir a novas tecnologias mais rapidamente, eles vão usar as carteiras digitais, vão usar o cartão de crédito, vão utilizar as tecnologias mais avançadas, né? E aí eu acho que o meu cliente, né, que é o cliente são as PMEs, acaba ficando um pouquinho mais para trás, né? Porque não é o dinheiro da pessoa, é o dinheiro da empresa, então acaba às vezes querendo ter um pouquinho mais de tempo para tomar as decisões e mudar para uma tecnologia maior. A gente vê a questão do cartão de crédito. O cartão de crédito está cada vez mais sendo usado, né? Até pelas PMEs, como eu mencionei, tem uma questão de confusão entre PF e PJ, né? Mas ele usa cada vez mais. E se tiver a oportunidade, ele usa, né? O Pix ainda está sendo pensado aí. Certo. Eu acho que, assim, um facilitador para a gente é que por toda a nossa jornada ser digital, no app e tal, você tem as próprias carteiras dos próprios sistemas operacionais ali, né? Então, você tem a carteira do Google, você já tem a carteira da Apple, né? Então, na hora de fazer o pagamento via cartão, você já tem praticamente uma integração ali que o próprio Google preenche para você, né? Eu sou usuário Android, então tô falando mais na perspectiva do Google. Então, eu acho que inevitavelmente a carteira ela já está presente de uma maneira mais transparente, mas muito atrelada ao cartão, né? Porque o cartão é igual você falou, não necessariamente você precisa do cartão plástico. E eu acho que isso facilitou muito o uso do cartão na própria carteira digital. Então, acho que é transparente para a gente o uso até da carteira digital, porque ela já está presente nos ecossistemas, né? Seja Samsung, seja Google, seja Apple e tal. Então, eu vejo que e aí até uma particularidade do nosso setor, né? Então, eu trabalho numa seguradora. Então, assim, a tendência do cliente contratar um seguro por impulso, ela é muito baixa, tá? Principalmente porque, geralmente, o cliente, ele pesquisou muito antes, ele tá procurando o melhor preço, ou ele tá procurando uma melhor proposta de valor. Então, geralmente, ele compara seguradoras, né? Então, a compra por impulso, eu acho que ela não acontece tanto no nosso mercado. É óbvio que muitas vezes a pessoa, sei lá... uma renovação instantânea, né? Exato. Mas isso é interessante. Esse aspecto da renovação é importante. Então, assim, a pessoa não tem um impulso para contratar um seguro, na minha opinião, tá? Mas a gente precisa de uma facilidade da recorrência. Então, assim, para você renovar o seu seguro, tem que ser o mais fácil possível, porque, cara, as pessoas não trocam de carro toda hora. Então, o processo de renovação ele tem que ser com o menos fricção possível. Então, eu acho que, assim, até o uso das carteiras tem que estar atrelado a essa questão da recorrência.
né? Então hoje o cartão pra gente é muito bom pra recorrência porque, tipo, a gente consegue ter um controle geral da carteira. Da carteira não, né? Do cliente. Mas esse é um ponto também que é interessante, porque eu acho que a carteira, ela... Aí é uma percepção mais minha, tá? Por exemplo, o débito automático em meios de pagamento em plataformas digitais e tal, ele não é um negócio acessível e é um negócio de alto risco, né? Então, porque você está debitando dinheiro da conta da pessoa instantaneamente. E até o próprio Banco Central limita bastante. Limita. Né? Os próprios bancos limitam, né? Uns anos atrás, antes do Pix, a gente falou, pô, a gente quer um meio de pagamento mais flexível. Fomos olhar o débito automático, tipo, tinha N barreiras, né? E até pra gente, como uma empresa de tecnologia, a gente falou, cara, talvez seja um risco também que não vale a pena correr, porque a gente está lidando direto com o dinheiro da pessoa. Então, eu acho que a carteira ela pode ser um meio termo aí também, né? Para você ter um fundo ali que não necessariamente vai tirar o dinheiro da sua conta. Eu acho que ela pode transmitir mais segurança. Apesar de a gente ainda não tá adotando isso, mas eu acredito que, pô, ela pode ser um complemento aí com até o Pix automático, que eu acho que ele tá aumentando a adesão, mas, cara, o dinheiro tá saindo da sua conta. Então, a carteira ela pode criar esse meio do campo aí entre o dinheiro sair da sua conta versus um crédito ali que eu deixo específico para aquilo. E então essa é a minha visão, assim, eu acho que pode ser um meio do caminho. A recorrência para a gente é muito importante. Então, nesse ponto de vista, o cartão ele é muito sofisticado para a própria recorrência. A gente tem taxas... E eu acho que, assim, nos últimos... Eu não lidava com pagamento diretamente antes de trabalhar na Peer. Então, eu tenho visto uma evolução muito grande nas taxas de aprovação, nos mecanismos de antifraude das adquirentes, das próprias bandeiras. Então, assim, o cartão atrelado à recorrência e à carteira, eu acho que é um meio que tem sido muito bom para a recorrência. E para a gente, a recorrência é muito importante, porque parte do nosso produto é baseado na recorrência, mas também a questão da renovação, né? Renovar um seguro, geralmente é um processo burocrático, né? Você está lá falando com o corretor, te pergunta, e aí, você mudou de endereço, você casou, você não sei o quê. Então, quanto mais facilidade você fornece pro corretor, pro cliente final, é fundamental. E até cobrar automaticamente também é muito importante, porque, cara, sei lá, por exemplo, eu sou terrível com boleto. Eu sempre esqueço de pagar meu boleto. Várias vezes seja seguro, seja qualquer outro meio, outro bem de consumo aí, geralmente meu boleto atrasa. Então, quanto mais facilidade, melhor. Exato. Tem aí, agregando a questão da recorrência, a funcionalidade dos meios de pagamento, acho que realmente, de novo, é o que diferencia muito, né? Até então, de novo, o Pix não tinha, então realmente não... gerava muita dificuldade para as empresas adotar. Assim, a gente também é uma empresa onde nossos clientes nos pagam via recorrência, né? Então, realmente ficar buscando alternativas é super importante. No Brasil, tenta-se com DDA, né? Minimizar isso, mas ainda você tem que entrar e escolher, né? Então, assim, e cartão de crédito e carteiras digitais acabam sendo super ferramenta para auxiliar bastante. Aí mais uma funcionalidade, como você mencionou, a recorrência ajuda muito. Né? Legal. Até queria explorar com a Juliana essa questão de cenário mesmo, né, de carteira no Brasil, né? Que até eu estava olhando que, embora não tenha um impacto, né, mas ele é um número expressivo, se a gente considerar, né, enfim, o Brasil. E aí também o cenário de cartões, porque são assuntos que se atrelam, né? Ele está lá dentro, né? Parece que, no primeiro momento atrás, que o número parece que está diminuindo, mas quando você considera o digital, o cartão tokenizado, ele está crescendo, inclusive. Ele está crescendo. Esse é um aspecto super legal, Ivan. Tem muita gente falando sobre o fim do cartão de crédito, o cartão vai acabar, o que vai acontecer com o cartão? Cara, eu sou da opinião de que o plástico, acho que morre, tá? De verdade, aquele cartão impresso num plástico, né? Eu acho que com o passar do tempo, principalmente com o que a gente falou aqui de China, eu acho que aquele plástico, ele tem seus dias contados. E nem vem mais o número, às vezes, né? Nem vem mais o número, antes às vezes você precisa fazer uma compra, você nem acha o número, você tem que abrir o aplicativo, olhando. Pois é, e antes você tinha que assinar atrás, e chip, tudo. Eu tenho 20 anos de pagamentos, né? Eu vivi tudo que vocês podem imaginar. Eu vivi um momento que não tinha terminal no mercado, que a gente fazia decalque, não sei se vocês lembram dos carteiras, né? Da física. Pois é, o cartão, ele era impresso em relevo, então eu vivi outro mercado, né?
Então, hoje, vendo toda essa evolução, desde a época do decalque do cartão até agora a gente falando de comércio online, carteiras digitais, enfim, eu diria que a gente deve ter sim uma mudança, e a gente já está vendo essa mudança do plástico em si morrer, mas o plástico ele tem um número atrelado a ele, que no nosso mercado a gente chama de token, e esse token ele está embarcado nas carteiras digitais. Então, eu acho que tem uma mudança muito mais de digitalização, então, obviamente, a gente perder aquele plástico em si e transformar isso num número tokenizado dentro de uma carteira, do que necessariamente a morte do cartão de crédito. Como você bem comentou, Ivan, quando a gente soma, né, o crescimento do crédito, do débito, atrelado às carteiras digitais, na verdade não há uma recessão do cartão de crédito em si. Na verdade, a gente vê esse número cada vez mais... Transformação. Exato, uma transformação, esse número cada vez mais exponencial, porque, na verdade, o que o mercado vem vivendo é uma digitalização daquele método de pagamento que antes era um plástico que você carregava na carteira. E a carteira digital não só está trazendo o nosso velho cartão de crédito para essa solução, como cada vez mais eu tenho visto as carteiras digitais indo além do pagamento. Né, ela passa a ser ali um arcabouço onde ele vai guardar a sua apólice de seguro da Peer, onde ele vai guardar seu ticket do teatro, vai guardar o seu ticket do cinema e no final do dia vira um super app. Vai guardar foto 3x4 do namorado, namorada que a gente Olha, guardar na carteira? É só questão de criatividade aqui, eu não duvidaria. Então, puxa, de uma forma mais pragmática, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente só está mudando, assim como a gente viu ao longo, né, desses muitos anos de pagamentos que eu tenho, assim como a gente viu o plástico mudando, né, o plástico ele era em alto relevo, depois ele passou a ser um plástico, não sei se a palavra mais correta é liso, mas enfim, não tinha mais relevo, ele tinha tarja, depois ele passou a ter chip, depois ele passou a ser contactless, a gente está caminhando para um momento onde ele deixa de ser físico. Para mim, eu acho que é isso. É só para reforçar isso, quer dizer, no fim, o que a gente está falando aqui de uma carteira, ele é um agregador de uma série de coisas, assim, inclusive de pagamento, assim. Sem sombra de dúvida. Ele não é mais uma tecnologia, mas ele é o universo ali. Ele é, exatamente, a carteira digital ela caminha para um universo que tem guardado uma série de credenciais daquela pessoa naquela carteira digital. Então, na carteira digital, o cara vai ter, sim, a parte de pagamento, vai ser as apólices de seguro, vai ter os tickets dos milhares de lugares que aquele cara passa a frequentar. Então, a gente está digitalizando a vida do cara. Uma carteira de fato. Uma carteira de fato, só que do ponto de vista digital agora. Interessante isso. Eu queria agora focar um pouco na questão, assim, a gente tentar entender um pouco da questão da experiência, tá? Quando se fala em pagamento. O que muitas vezes o consumidor ele tem uma expectativa de experiência, né, que se confirma ou não, né, e ainda mais nesse meio digital, ela é fundamental, né, é aquela história do tal do carrinho que fica, o produto que fica ali no carrinho, que o cara não confirma, enfim, então, ou seja, ela faz parte hoje da jornada. Eu queria um pouco, navegar um pouco nessa questão da experiência, o que vocês estão enxergando, assim, como é que tá? Você tem um termômetro sobre a experiência deles em relação a pagamentos? E aí que você falasse um pouco. Até começar aqui, ver até um pouco aí, Renato. Cara, eu acho que o principal é a questão da facilidade, assim. Apesar de eu ter falado que não tem aquela questão da compra por impulso, mas quanto menos ponto de fricção você tiver, melhor. E se tratando de seguro também, eu acho que é importante passar a confiança e de que, tipo, as coisas estão tudo em ordem. Então é muito importante você ter um ponto de contato com o cliente, seja o cliente do corretor, seja o cliente do canal digital, até a própria transparência para o corretor que tem uma intenção ali de converter a venda, de garantir que a comissão dele também vai ser recebida. Então é importante você ter todo esse aparato de, tipo, facilidade, para ter um mínimo de fricção, mas também comunicar as coisas que estão acontecendo, né? Então, eu acho que, você tem uma apólice de seguro, você tem que deixar muito claro para o cliente que está tudo ok com aquela apólice dele, para o corretor que está tudo ok com aquela apólice daquele cliente. Então, eu acho que está muito atrelado, até voltando ao assunto da recorrência, né, do que acontece sem a ação do cliente específica. É importante você
ter uma combinação muito grande entre pagamento e o seu CRM também ali, como que você se comunica com o cliente. Principalmente no mercado de seguros, isso é fundamental. Então, você precisa passar confiança de que as coisas estão tudo em ordem. Então, hoje, por exemplo, na Peer, a gente tem uma ampla régua ali, seja via WhatsApp, seja via e-mail, carta a gente não manda, tá? É 100% digital. Mas é super, super importante que a pessoa saiba que as coisas estão tudo em ordem. Então, além desse ponto de ser o mais fácil possível para pagar e ter um mínimo de fricção, eu acho que é importante também dar visibilidade do que está acontecendo. E aí eu tô falando um pouco de CRM, mas também, tipo, cara, sei lá, no nosso portal do corretor, por exemplo, que é um cliente nosso da Peer, né? Ele faz um intermédio ali entre os clientes finais. É importante você passar, cara, essa pólice do cliente vai expirar, ele não pagou, entre em contato com ele, olha, tá aqui o link para ele pagar. Então, essa parte da visibilidade, da comunicação para os seguros, principalmente, é muito importante. Interessante isso, quer dizer, você listou aqui segurança como experiência, né? Como pilar de experiência. A segurança, facilidade, enfim, e comunicação. Vocês adicionariam mais coisas nessa experiência de pagamento? Não. A gente, do nosso lado, que a gente tem visto é que querem fazer muito com agilidade, acho que entra, fazer através do celular. Claro. Então, assim, vira realmente tudo lá. Prioritário, inclusive. Sim. Então, assim, no nosso caso, a gente está migrando toda a funcionalidade quase para o celular através do WhatsApp. A gente tem o nosso aplicativo, mas consegue ver, falar a movimentação da empresa através do WhatsApp, né? Aprovar os pagamentos através do celular também. Essa para a gente foi realmente uma solicitação dos clientes, que apesar de, como eu falei, serem um pouquinho mais conservadores, o cara está no dia a dia, né? O PME, o empreendedor no Brasil, está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E o que você tem na mão, você não vai ter tempo, às vezes, de abrir o computador, entrar o browser, não, você tem que resolver na mão, né? Então, realmente, ter o poder da agilidade, a facilidade de estar para fazer processos de pagamento, né? No celular, acho que eu tenho visto, assim, que qualquer que seja o meio, ou através de carteira ou de cartão de crédito, realmente, até o Pix também, mas assim, gera mais atrito, tem sido realmente um diferencial e os clientes estão buscando, né? Como você falou, vocês nasceram já digital, tem que ser o mundo hoje digital. Se você não tiver uma solução que seja digital e preferencialmente mobile, acho que você começa a ficar um pouquinho para trás. Interessante. Juliano, a gente, quando você fala em pagamento, assim, evidentemente, de novo, várias empresas, dos mais variados utilizações de tecnologia, olham para a experiência. Assim. Como é que você tem visto essa questão da oferta de experiência? Há uma espécie de comoditização ou há espaço para você pensar novas formas, ali, olhando para a jornada? Ali? Boa. Vou até aproveitar e trazer um pouco para a visão do meu cliente, né? Até aqui a gente estava falando um pouco do consumidor, de uma forma geral, do cliente PJ, do cliente PF, mas falar um pouquinho da visão do meu cliente. Eu acho que o pagamento em si, assim, do ponto de vista enfim, da solução tecnológica em si, ela é quase um commodity, mas tem muito espaço para diferenciação. Muito espaço para diferenciação. Principalmente quando a gente fala de localização. Então, como eu comentei, por exemplo, a WorldPay está em mais de 175 países. E tem vários dos nossos clientes que eles estão em diferentes países também. Começam com a gente em determinada localidade e depois ele busca as nossas soluções para uma expansão. Puxa, eu estou aqui no Brasil, quero ir para a Argentina, quero ir para o México, olha, agora eu quero explorar a UK. Então, tem muito disso no nosso portfólio. Quando você me provoca a falar de diferenciação, eu diria que nós temos, por exemplo, na WorldPay, uma solução global com uma série de especializações locais. É importante entender, por exemplo, se eventualmente um player inicia uma operação com a gente, é importante entender qual país ele vai iniciar. Puxa, se estivermos falando de Brasil, quais são os principais métodos de pagamento utilizados naquele país? Qual que é o comportamento de consumidor daquele país? Qual a questão regulatória? Qual é a questão legal? Então, a forma como a gente costuma trabalhar e como é que a gente se diferencia, inclusive, dos nossos concorrentes, é que nós somos, sim, uma empresa global, a maior empresa de adquirência do mundo hoje, principalmente com a nossa recém-unificação com uma outra companhia. Somos uma empresa global com uma experiência local bastante, eu diria que
customizada, talvez seja a melhor palavra. Em que sentido? Nós temos dentro de casa pessoas que conhecem especificamente alguns segmentos. Então, puxa, tem pessoas que falam especificamente da experiência no mercado de turismo, pessoas que falam especificamente da experiência no mercado de seguros, pessoas que falam especificamente de facilitadores de pagamento, enfim, a gente tem uma série de especialistas que estão dentro da nossa casa apoiando a entrada desses estabelecimentos comerciais, seja em ambiente local ou global, dando não só a parte dando não só a parte da tecnologia em si, né? Talvez. Exato, dando não só os caminhos da parte de pagamento, mas principalmente trazendo um know-how específico daquela região. É importante entender como converter mais vendas no Brasil. Sim. Como que funciona um check-out de venda para o brasileiro? E é o mesmo comportamento na Argentina? Quais são os métodos de pagamento que eles utilizam lá? Puxa, agora eu quero ir para o México. Para o México eu consigo ir só com carteira digital ou eu tenho que implementar algum outro método? Além disso, além dessa questão de conhecimento local que eu trouxe para vocês, um outro ponto que eu acho que traz diferenciação quando eu falo especificamente desse mercado são as conexões locais. Puxa, eu estou tendo um volume de transações, sei lá, não convertidas com determinado emissor. Como é que eu resolvo isso? Eu sou um estabelecimento comercial, como é que eu vou conseguir acessar o banco A, B ou C para resolver esse problema? Eu acho que é aqui que entra a diferenciação. Então, a gente pensa global, a gente tem especialização local, não só do ponto de vista de mapear o comportamento do consumidor para a conversão de vendas, mas também para que, eventualmente, a gente consiga fazer as conexões corretas no âmbito local para impulsionar aquele business. Lembrando, sempre com foco não só em pagamentos, que é o meu mercado, mas no segmento daquele estabelecimento com o qual eu estou trabalhando. Sim. Até porque existe um velho destino aqui, né, na América do Sul, que é o Paraguai, para fazer compras ali, né? Sim. Não vamos falar aqui de uma certa caneta que o pessoal anda comprando lá, que, convenhamos, não é correto, né, gente? Mas enfim. Mas isso é um fenômeno já conhecido, né? E se o brasileiro vai para lá, ele tem uma expectativa. Se ele adquirir um comportamento agora de pagamento novo, ir para lá e utilizar esse meio, parece ser um caminho natural na vida dele, né? E às vezes não é bem assim quando chega lá, né? Então vamos ficar atentos a isso. Pessoal, eu queria falar um pouco aqui, é um assunto que já entra numa questão financeira, que é falar de resultado, assim, né? Quando você opta por uma experiência de pagamento, uma tecnologia, enfim, você também, evidentemente, está olhando, né, o retorno daquilo, né, se ele é efetivo e como ele te protege, né, de uma maneira geral, para justamente assim, olha, fiz um pagamento instantâneo, mas foi um equívoco. Então, você tem uma série de questões aí que são envolvidas ali. Eu queria entender um pouco de você sobre essa questão da escolha e do resultado de fato. E o que mudou, talvez uma reflexão sobre o que mudou com o tempo. A carteira digital lá, você tinha o cheque, o cartão de débito, tudo, e você tinha um resultado. Agora, nós estamos falando de um outro movimento, outras tecnologias. Como é que está essa questão? Eu vou falar, tem mudado ao longo do tempo, eu acho que principalmente pelos meios digitais, vamos falar cartão de crédito, eu não sei se pela concorrência, imagino, eles tinham taxas muito altas para uma empresa como a OMIE, recentemente, eu vou falar nos últimos anos, se tornaram mais competitivos. Então, uma análise financeira de vou usar mais cartão, que acho que tem, ou aí pode ser generalizado também para carteiras digitais, que no meu ponto de vista tem mais segurança, como eu falei até pensando em cartão de crédito, né? E também tem toda uma questão de recorrência. Assim, quando eu tendo a olhar muito para esse segmento, só que em alguns casos, principalmente para tickets mais altos, eu começo a repensar por causa do custo. Então, ele tem um custo, porque normalmente é o percentual da transação, que acaba impactando. Para tickets mais baixos, realmente a gente via como sendo quase que um no-brainer seguir para um cartão de crédito ou uma carteira digital. Né? Mas, assim, realmente o custo é muito analisado desse ponto de vista e negociado. Né? Eu acho que cada vez mais tem negociações maiores, até eles gostam de saber muito qual que é o comportamento do meu cliente, para ver se tem questão de fraude ou não. Né? Mas realmente eu acho que era, por exemplo, o PayPal que eu menciono aqui, a gente
eu acho que direciona pouco volume pelo custo que a gente tem. Também a gente sabe que não é a carteira mais sofisticada que tem no mercado, né? Mas assim, a gente acha que do ponto de vista de segurança e experiência são boas, né? E só no custo que às vezes tem que analisar. A recorrência, a tecnologia é muito boa também, a gente vê que ajuda bastante. Renato, qual é a sua percepção em relação a resultado? Resultado, eu acho que, principalmente no nosso mercado, tem o custo total, assim, porque até ponderando, sei lá, vamos pensar no mercado aproveitando, esses custos, você tem percebido uma diminuição ou um aumento? Até pela Peer estar aumentando o volume de clientes, né? Então, consequentemente, a gente consegue ter uma redução do custo. Né? Eu realmente não acompanho tanto o mercado, não faço tanto essas comparações, mas pra gente tem ficado assim, mais competitivo, até pelo volume da empresa. Interessante isso. E quando eu entrei na companhia, a gente tinha 4 mil clientes, então tinham alguns players que nem aceitavam a gente, porque a gente não chegava nem no gatilho mínimo ali de transações até para justificar uma operação. Então, hoje a gente já passou desse cenário. Então, consequentemente, além de alcançar novos tipos de fornecedor, a gente também agora consegue melhores taxas. Mas o custo ainda, com certeza, é o que impacta ali no P&L da companhia no ano. Assim. Então, redução de custos é fundamental, até para uma empresa que é nacional e que é break-even e que precisa ter as contas enxutas. E esse custo, eu acho que ele é ponderado, principalmente no mercado aí, olhando um pouco mais de recorrência, é o custo versus o churn também, né? Então, sei lá, se você tem um produto de recorrência, mas você tem um método de pagamento barato, sei lá, vou dar um exemplo do Pix, mas o churn é 6%, 7%, não porque o cliente não quer mais continuar com o serviço, mas porque ele esquece de pagar, então talvez valha a pena eu apostar numa taxa um pouco maior do cartão e propulsionar aquele meio de pagamento, porque no fim do dia as contas fecham. Então eu vejo, principalmente, aí considerando a questão da recorrência, eu acho que a gente tenta equilibrar bastante a questão de custo versus o churn ou perda de base, esse tipo de coisa, tá? Eu acho que é fundamental isso, além da conversão. E a conversão não necessariamente na hora que compra só, mas na recorrência. Então, assim, os índices é igual eu falei, né? Eu já comentei isso. Eu tenho percebido uma melhora no cartão, nessa parte da recorrência, que é fundamental também para a gente optar por ele como um meio principal. E ele está claramente atrelado à questão do próprio churn. Então, quanto mais eficácia na transação, talvez menos churn ou menos perda de clientes por causa de inadimplência que não é voluntária, né? Ou que o cliente nem quer. Porque às vezes tem a inadimplência voluntária que o cliente quer, né? Ele bota aquele cartão lá de uso único e ele sabe que ele não quer renovar. Isso eu acho que é uma coisa que pesa bastante na balança versus a questão do custo, tá? E eu nem tô falando da experiência em si, eu tô falando aqui só de dinheiro mesmo. Só dinheiro, exato. Experiência. Juliano, assim, considerando hoje a experiência com seus clientes, enfim, o que vocês têm visto de resultados? Quando se considera esses novos movimentos, né, como o caso da carteira, enfim, outros, o que vocês têm visto em relação ao resultado que vocês poderiam compartilhar aqui? Claro. Eu acho que essa reflexão de custo total do processamento, que não envolve só pagamento, é o que a gente tem visto muito a nossa base de clientes nos provocar. Então, está muito em linha do que a gente estava dividindo aqui, de não necessariamente olhar, puxa, quanto custou essas transações aqui que foram autorizadas, mas muito mais no sentido de quantos clientes foram ativados em função do uso desse método. Quantas transações foram convertidas em função do uso desse método? Puxa, se eu uso Pix, quanto eu converto? Se eu uso boleto, quanto eu converto? Se eu uso carteira digital, quanto eu converto? E aí, também olhando lá para o final do funil, do ponto de vista de churn, como eles comentaram aqui. Então, eu vejo uma provocação muito mais de custo total e não isolando a transação aprovada em si, mas quanto custou trazer essa conta e ela foi convertida, quanto custou ir com ela até o fim e eu não tive churn. Então eu vejo a questão principalmente, né, da adoção dos métodos digitais, principalmente as carteiras, como um fator bastante positivo nesse sentido, porque quando você olha no total cash, você teve menos custo usando, por exemplo, métodos como as carteiras digitais, que são métodos que convertem mais na entrada e geram menos churn na saída.
final do dia, essa conta ela fica absolutamente positiva. Quando você isola para olhar, puxa, deixa eu só olhar aqui das transações aprovadas, quanto eu paguei, eventualmente a gente pode ter, e é isso que eu vejo muito dos nossos clientes nos provocando e fazendo análise nesse sentido, quando você isola, você pode ter uma análise incompleta. É super importante olhar o de ponta a ponta. Quanto eu converto, porque eu usei esse método, e como é que foi lá no final do funil, em função do método que eu utilizei. Na maioria das vezes, a gente vê muito mais conversão e muito menos churn. Então, é bem importante essa análise em função do negócio. Eu acho que por isso que eu comentei contigo que, do ponto de vista de como a gente atua, nós somos uma empresa global com uma especialização local também em função disso, porque a gente está muito além de pagamentos. A gente quer olhar a cadeia de ponta a ponta, entender aquele segmento e entender como eu faço aquele business crescer. Sim. Porque se ele cresce, eu cresço junto. Então, para a gente é uma condição sine qua non. Sim. A questão, até adicionando aqui, a questão de segurança, que imagino que isso seja também um fator de resultado também. Sem sombra de dúvidas. Você tem mecanismos digitais, coisa que você, aí eu já vou voar um pouco mais longe, que é um risco que talvez você, no transporte de dinheiro físico, por exemplo, você tem uma diferença muito grande de segurança, que não é seguro o digital. Então, como é que essa questão, como é que entra essa questão da segurança desses novos mecanismos? Boa. E acho que até gosto de atrelar a questão de segurança ao resultado financeiro que você provocou agora. Ter esse fluxo end-to-end, onde você valida desde a entrada até a saída do cliente, ou a permanência do mesmo, a segurança ela é tão importante quanto você olhar esse fluxo de ponta a ponta. Porque a segurança, se ela não estiver presente nesse fluxo digital, ela pode ser um detrator do seu resultado. Então, soluções de carteiras digitais, soluções de transações financeiras de uma forma geral, elas precisam estar acompanhadas de soluções robustas do ponto de vista de prevenção à fraude. Aí acho que vale, eu sei que está muito na moda falar de AI de uma forma, talvez, às vezes robusta, às vezes não tanto, mas por que eu toquei nesse assunto, né? À medida que os fluxos de pagamento, eles estão cada vez mais tecnológicos, avançados, a fraude, ela cresce na mesma proporção. Ela também fica mais criativa, mais rápida, enfim, mais madura do ponto de vista tecnológico, tal qual os nossos fluxos de pagamentos. Então, ter soluções de prevenção à fraude, principalmente soluções de autenticação silenciosa. Aliás, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas no mercado hoje em dia, principalmente à medida que a gente avança com carteiras digitais e com outros métodos, existem uma série de soluções de prevenção à fraude silenciosas. Ou seja, você está fazendo sua transação, tem uma série de itens sendo validados behind the scenes, mas você nem sabe. Estou validando se você é você, se você está usando o aparelho de celular que você costuma usar, que você está conectado no IP que você costuma utilizar. Então, tem uma série, a geolocalização e alguns sistemas de prevenção à fraude mais avançados, eles conseguem validar, inclusive, se você é você, porque você está, por exemplo, utilizando seu celular com a mão direita. Você sempre utiliza com a mão direita, só que a depender da posição que você está utilizando, pode ser você ou pode ser um fraudador. Então, prevenção à fraude é condição sine qua non nessa equação de resultado. A forma como a gente costuma trabalhar com a nossa base de clientes como já comentei, ajudá-los na melhor escolha dos métodos de pagamento a depender da localidade que eles estão e também, a depender da localidade que eles estão, trabalhar de uma forma muito efetiva com relação aos rails de prevenção à fraude. Soluções, sejam elas silenciosas, sejam elas autenticadas em função do valor do ticket ou da localidade que aquela transação está sendo realizada. A forma como a gente, no final do dia, para fechar meu racional, trabalha com os nossos clientes é justamente mostrando esse resultado de ponta a ponta, trazendo para essa equação quanto custou se você teve fraude, quanto custou se você teve contestações de vendas não reconhecidas, porque no final do dia isso tudo faz parte do resultado financeiro dele. Sim. E aí isso até linka, inclusive, com o próximo tópico, que é a questão falando de futuro, porque aquilo que você tinha comentado. Hoje em dia você está quase se tornando, para o seu cliente, uma carteira ali, né? Sim. Você está tendo que cuidar justamente dessa questão de transação. Então, se você... E você também tem o seu negócio para tocar. Enfim, evidentemente você vai precisar de alguém
alguém que suporte, fala assim, olha, eu não tenho que ficar me preocupando com segurança, a jornada toda de pagamento, né? Então, isso me parece um movimento de assim, olha, é uma coisa preocupante para o meu negócio, porque se eu não fizer isso bem feito, meu cliente vai sair, ele vai contestar, enfim. Então, você precisa ter essa questão de segurança. Aí, eu vou começar a adicionar outras coisas nem sobre futuro. Essa visão que a gente comentou aqui agora há pouco, de que carteira é um universo, onde você vai agregando várias coisas. Ela é uma evolução de uma carteira tradicional, onde você também tem uma história ali de meio de pagamento. Pô, na sua carteira tem cartão de crédito, de débito, dinheiro, moeda, em alguns casos cheque também. Sim. Isso é uma história de meio de pagamento que está em um único lugar. Me parece que o movimento da carteira também é esse. De que vai começar a agregar uma série de tecnologias, mas ele é o universo. Onde uma tecnologia hoje é do momento, mas daqui a pouco entra outra e entra lá no lugar dela. E você vai criando a sua carteira. Você pode implementar foto digital de alguém. Então ela vai virando algo mais, né, da sua vida. Olhando assim, e aí tentando fazer um exercício aqui de futuro, mas com base no que vocês estão enxergando de tendências com seus clientes. O que vocês estão enxergando, assim, de que o que eles vão querer utilizar, de que maneira eles vão querer pagar, o que vocês estão enxergando, assim, os movimentos, assim? Vou contar para o Renato de novo. A gente até começou o papo falando um pouco sobre isso, né? E até a gente, acho que pegou vocês um pouco de surpresa com relação à questão do boleto, né? Mas eu acho que sim, vai existir uma convergência total à questão digital. Talvez não tão rápido quanto a gente imaginava, mas vai convergir. Então, e é igual você falou, né? As coisas vão coexistir, né? Não existe muita revolução, porque você tem você tem os early adopters, uma determinada tecnologia ou meio de pagamento, e aí você tem o público geral que continua usando aquilo por um bom tempo até as coisas ficarem obsoletas, né? Então, tipo, por exemplo, cheque, sei lá, faz muito tempo que eu não assino um cheque, ainda bem. Então, mas com certeza tem gente que ainda utiliza. Exato. Então, eu realmente acredito, igual eu falei no começo, né? Pô, sei lá, tem a questão do boleto, o boleto ainda passa confiança, o boleto para ticket médio é melhor, ticket médio alto é melhor. Eu acho que vai ter uma tendência à transação financeira, principalmente quando é entre bancos, ir para o Pix. Da mesma forma, o cartão, igual você falou, tipo, o cartão plástico, como a gente conhece, provavelmente ele vai morrer, e aí ele vai ser incorporado cada vez mais às carteiras digitais, eu concordo. E as carteiras digitais também podem absorver outros tipos de meio de pagamento, como, sei lá, tem muita instituição que começou como uma carteira digital que acabou virando uma instituição de pagamento. Exato, virou um super app. Mas até essa questão do super app, eu lembro que uns 10 anos atrás no mercado, eu trabalho no setor, principalmente de tecnologia, eu já trabalhei em vários setores diferentes, e 10 anos atrás eu trabalhava numa empresa onde, tipo, tinham frentes atacando super apps, né? E aí eu vi que isso deu uma arrefecida, mas eu vejo alguns players voltando um pouco a essa estratégia do super app. Então, assim, eu acho que existia uma tendência ali, sei lá, talvez por influência de China ou outros países, de, tipo, essa tendência, mas não teve uma adesão tão grande. Agora eu vejo, sei lá, tem aplicativos que eu utilizo aqui, não vou citar necessariamente, mas que você vê já que ele tá tentando englobar, tipo, pedir comida, fazer transação financeira, comprar figurinha da Copa, sei lá, tem um monte de coisa, um monte de coisa atrelada, pedir táxi e tal, ou o próprio Uber. Então, eu acho que o Super App teve esse hype que eu vi por estar no setor de tecnologia, que talvez não tenha passado tanto para o consumidor 10 anos atrás, mas agora eu vejo que ele está ganhando um pouco mais de força. Então, assim, as coisas têm o seu momento também correto, né? Que é igual a gente falou do Pix e do boleto. Então, eu vejo que, cara, a tendência é digitalizar. Eu não sei dizer exatamente como. A gente tem um viés aqui muito do cartão, né? A gente está falando, mas, cara, pode ser que até, sei lá, criptomoeda. Então, eu acho que vai ter essa evolução, mas eu acho que a tendência é o mínimo de fricção, tudo está no seu celular. Isso se não inventarem outra coisa que substitua o celular também. Mas ainda acho que o celular é o principal, e aí a tendência é só o meio digital mesmo. Tá? Eu vejo isso, assim, até como profissional de tecnologia. Esse é o meu viés aqui. Certo. Assim, a gente foi falando de carteira, e aí você trouxe muita questão, pô, a carteira tem tudo lá dentro, né? Não é só o cartão de crédito, né? E aí eu fui pensando, pô, até eu uso o Apple, mas tem a carteira da Apple e tem a questão do ticket do cinema, tem o cartão de fidelidade, tem passagem aérea, né? E aí colocando tudo isso junto com a discussão, o que vê para o futuro, né? Eu acho que, pensando hoje, eu acho que tudo para a pessoa do pagamento tem que ser resolvido no celular.
Então, assim, isso é uma discussão que a gente tem interna com a gente. O pessoal usa métodos tradicionais que não tem no celular. Boleto é um deles lá, dá para pagar, mas não é, né? Eu acho que tudo vai convergir. E aí, a questão do super app, de novo, eu não sei a nomenclatura certa, mas assim, ainda você também mencionou a questão de diferentes carteiras digitais que existem. Tem da Google, tem da Apple, tem Samsung, tem outras, né? Eu acho que em um futuro vai ter quase que uma convergência para conseguir migrar essa carteira, como você mencionou, tem todo um histórico lá, né? E eu imagino que até para analisar histórico e comportamento para aprovação de pagamento, se você ficar com várias carteiras, não é tão bom, porque você não carrega tudo o histórico, né? Então, assim, eu aí pessoalmente acabei carregando e preferindo ficar com a Apple, e agora se eu mudo de telefone, putz, eu não vou mudar para um Samsung. O custo é muito maior, né? Porque eu não estou acostumado com o atalho, né? Então, assim, a minha carteira acaba sendo aquela lá. Então, assim, no futuro, não sei, imagino que vai ter uma convergência, de repente eu vou ter Apple em Samsung e Samsung na Apple, de repente, mas eu acho que numa convergência de uma carteira que vai carregar todo o seu histórico da sua vida, vai ter tudo lá dentro, né? Eu acho que se o nome vai ser Super App ou não sei, mas que você vai fazer tudo através dessa plataforma, dessa ferramenta, né? Pensando no meu, como parte do meu produto, assim, eu vou cada vez migrar mais o meu cliente para utilizar a partir do celular, né? Vai acontecer do dia para a noite? Não vai, mas eu acredito que esteja migrando, né? A nossa plataforma, a gente migrou para o WhatsApp e ainda a gente não viu muita adesão, mas já está migrando, né? Então, assim, vai acontecer. O seu futurista aqui fala, vai migrar para lá, que seja o tablet ou o celular, mas realmente vai sair, acho que, da tela tradicional do computador para um lugar só. E até deixar claro, inclusive, para a audiência, assim, que muitas vezes as empresas, elas mostram caminhos, né? Sim. Mas é que no fim do dia, quem manda ali é o cliente. Fala assim, olha, eu estou mais confortável em usar um boleto neste momento. Quem sabe o meu filho, quando ele assumir esse negócio, a coisa muda, ou mesmo ele. Sim. Então, assim, é uma questão de momento. Você está lá para ajudar. Então, a gente vai compartilhando o que a gente acredita que seja a melhor alternativa, né? O que faça sentido. No final, o cliente é o dono, né? Ele que vai decidir. Se ele gostar, e também tem a questão do CX, né? Se foi bem montado. Né? Não adianta você falar, não, realmente é o WhatsApp, mas de repente ainda falta ajustes, ou de repente na carteira, ou de repente na plataforma. Então, assim, a gente vai muito vendo, e eu imagino que todos aqui, quando estão com seus produtos, o CX é uma das partes mais importantes, ver se realmente a experiência está sendo boa, porque isso muda tudo. Né? Então, assim, são realmente, se você tem um ótimo produto, um ótimo conceito, mas se ele não está sendo entregue com melhor usabilidade, você perdeu uma oportunidade tremenda aí de conquistar um cliente. Isso vai além de meio de pagamento. Sim. Até pra gente ter... É a última rodada, né? Depois eu até vou pedir um pouco para vocês darem suas mensagens finais aqui e terminar com a Juliana. Juliana, assim, olhando até o próprio estudo, olhando um pouco da sua percepção, né, com os seus clientes, enfim, o que você tem visto sobre até o ponto de vista de experiência, o que talvez as pessoas vão querer daqui a pouco? Ou que tipo de tecnologia isso pode desencadear? O que já está aí, ou que pode massificar? Qual é a sua visão nesse sentido? Boa. Eu concordo com o Renato e com o Fred a respeito dessa digitalização como condição sine qua non do ecossistema, cada vez mais digital. Acho que tem uma oportunidade enorme de digitalizar a parte de pessoa jurídica, como a gente comentou aqui, acho que trazer, enfim, um pouco mais de digitalização para esse mercado. Mas falando especificamente do mercado de pagamentos e olhando para o futuro, vai ser inevitável falar de AI aqui, Ivan. O que a gente já vem testando no mercado é uma mudança na forma de consumo de forma substancial. É bem assustador, na verdade, quando a gente olha para como esse mercado está se transformando. Digamos que até agora a gente estava aqui falando de fricção, de evitar, de fazer esse processo ser o mais fluido possível. E o que eu estou vendo de futuro é que as pessoas, com o passar do tempo, elas deixam de ser os protagonistas no momento do consumo. E elas passam a delegar essa responsabilidade para os agentes. Sim. É muito maluco. Sim. É quase assustador, mas você vai entregar suas credenciais, seu cartão, enfim, vai se autenticar, sua carteira digital, enfim, você vai entregar na mão de um agente e vai falar, cara, tô buscando um
seguro para o meu aparelho de celular, iPhone, XPTO ou Samsung, ou enfim, qualquer que seja. Essas são as condições que eu busco, tá aqui minhas credenciais, fecha isso para mim. Então, a gente já está testando uma série de agentes nesse mercado. Não está 100% maduro, é um mercado em evolução, até para trazer sobre o que a gente tem visto, né? Acho que do ponto de vista de compra em si, esse negócio já está rolando, nem sei se eu posso chamar isso de futuro. Tem vários países já com agentes fazendo compra em nome das pessoas. Sim. É um futuro logo ali, eu diria. E por que eu digo que é um mercado em amadurecimento? Porque do ponto de vista de segurança, que é um fator muito importante que a gente falou aqui em vários momentos, imagina que as plataformas de prevenção à fraude passaram a vida inteira tentando detectar o comportamento de uma máquina. Né? A vida inteira foi, deixa eu checar se o Renato é o Renato, se o Fred é o Fred, se não é uma máquina, se não está testando aqui números de cartão. A vida inteira o sistema de prevenção à fraude global ficou tentando detectar que era uma máquina, e se é máquina, é fraude. Só que agora, a máquina é o quê? Eu mesma, que eu deleguei aqui para um agente comprar um pacote de turismo com base no que ele já conhece a meu respeito. Sim. Entreguei minhas credenciais para ele e falei, compra aí para mim, quero ir para a Flórida. Você já me conhece, sabe onde eu frequento, sabe o que eu quero fazer. Então é muito maluco, eu sou aquela pessoa que viveu o cartão, lembra disso, né? O cartão impresso em alto relevo. E agora eu tô vendo agentes de inteligência artificial fazendo compras em meu nome diante do que ele conhece sobre mim e minha experiência. E obedecendo um protocolo de segurança que às vezes a gente esquece, né? Super. Então, já tá rolando, nem sei se eu posso chamar de futuro, mas acho que ainda de uma forma tímida, né? Tem muito para se explorar quando a gente fala de agentes, amadurecendo do ponto de vista de usabilidade e segurança, mas para mim, enfim, daqui uns, 3, 4 anos, a gente volta para essa mesa e a gente discute um pouco sobre qual foi o comportamento do meu agente fazendo compra nas plataformas e, enfim, quais foram os resultados financeiros que a gente obteve com isso. Sim. Eu estava pensando aqui, a gente estava conversando, né? Falando de como que você pode agregar nas carteiras, né? Eu lembrei da carteira do meu sogro. Meu sogro tem aquelas carteironas, né? Que você guarda embaixo do braço, né? Então, ele coloca a vida inteira dele ali, né? Mas aí eu vou falar para ele, eu vou carregar muito mais coisa que você no dia e sem precisar ter, né? Na palma da mão. E é impressionante, assim, né? Porque ele carrega a vida dele ali. E no fim, eu acho que a gente tá caminhando para carregar também uma vida ali. Só que, né, de uma maneira um pouco menos física, né? Mas tão incômoda. No fim, nós também evoluiu no uso de uma carteirona dessa, né? Não, com certeza. Inclusive, um abraço pro Edu, meu sogro. É isso, pessoal. Eu queria que vocês fizessem uma rodada aqui de finalização, que vocês querem fazer alguma reflexão, pra gente terminar aqui do jeito que vocês quiserem. Primeiro, agradecer. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado a vocês pela conversa, acho que foi muito bom para mim, espero que tenha contribuído também com a troca de experiências. É muito legal estar discutindo esse tema de pagamentos, que para mim também está no meu dia a dia, né? A gente pensar no que está acontecendo, discutir, ver outras visões, então é super prazeroso estar aqui discutindo e obrigado novamente. Imagina. Obrigado pelo convite, pessoal, obrigado, Ivan, pela mediação, pessoal, aqui, muito bom papo. Eu acho que, até puxando um gancho com o que ela falou agora, a gente falou um pouco de AI, né, mas eu concordo 100% com você, e isso vai mudar totalmente. A gente até falou dos early adopters, do qual será o próximo smartphone, eu acho que a AI entra um pouco nisso. Foi um prazer representar aqui a Peer também para falar de pagamento. Acessem nosso site, temos seguros ali de smartphone e automóvel. Fomos eleitos recentemente a seguradora número 1 no Brasil pela Forbes para seguro automóvel, então a gente está num período aí de colher vários frutos aí do nosso trabalho e fica aberto aqui também a minha disponibilidade para participar de outros papos, então obrigado e valeu. É isso aí. Boa. Juliana. Também queria agradecer, papo bacana, aquele papo que flui sem a gente se preocupar muito, porque foi bastante prazeroso, aprendi um monte com vocês, também fico super à disposição, né, tanto desse grupo quanto de quem está assistindo a gente, para bater um papo sobre pagamentos. Como eu comentei no início, eu sou aficionada há 20 e poucos anos a respeito disso e do quão rápida a tecnologia tem transformado esse mercado e principalmente a experiência de consumo.
Bom, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso aí. E eu agradeço a todos vocês e o pessoal de casa também, né? Então, muito obrigado por ter acompanhado nosso podcast aqui. Esperamos vocês num próximo podcast, numa próxima gravação, falando de temas como esse, como outros, né? E é isso. Então, de novo, acesse a plataforma inovativos.com.br, as nossas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. E, mais uma vez, aquela história. Curtam, compartilhem, comentem, porque isso ajuda a gente. Ajuda você a mostrar esses rostos aqui para mais gente, tá bom? É isso, pessoal. Até uma próxima.